Pode um cristão ser possuído por demônios? O que você acredita? Veja o vídeo completo no link nos comentários. Olha, o tema que a gente tem para analisar hoje é daqueles que, assim, geram um debate intenso em qualquer roda de conversa sobre fé, né? Com certeza. Um cristão pode ser possuído por um demônio? A pergunta de $1 milhão. Exato. A gente recebeu um material que é basicamente a análise teológica de um sermão que mergulha de cabeça nisso. E a nossa missão aqui é desvendar as distinções que a fonte faz entre possessão, influência e o estado espiritual de quem realmente crê. Pois é. E esse é um assunto que mexe com medos muito profundos e, vamos ser sinceras, com muita desinformação também. Sim. E o interessante desse material que a gente recebeu é que ele tenta trazer uma ordem teológica para esse caos, sabe? A proposta da fonte não é só dar um sim ou não, é desconstruir a pergunta. Como assim? A chave, segundo o autor, é definir o que a gente quer dizer com possessão e o que a gente quer dizer com influência. Porque é aí nessa diferença que mora toda a questão. Certo. Então vamos direto ao ponto, a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber e que é o coração desse material. No fim das contas, um cristão, alguém que genuinamente entregou a vida a Cristo, pode ser possuído ou não? Qual é a posição da fonte sobre isso? A posição é bem clara. A resposta é um não categórico. Um não, ok. Mas o porquê desse não é o que realmente importa. A fonte argumenta que ser cristão significa, biblicamente falando, ser morada do Espírito Santo. Eles citam 1 Coríntios para basear isso. E essa ideia de ser morada não é só uma metáfora bonita, poética. Para o autor, isso é uma barreira teológica que não dá para ultrapassar. É como se fosse uma regra. Exato. É como dizer que a luz e a escuridão não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A possessão, no sentido de propriedade, de controle total, significaria que o Espírito Santo foi, despejado. E para o autor isso é teologicamente impossível para quem foi selado por Deus. Entendi. Isso muda completamente o jogo. Se não existe o risco da propriedade, então qual é o perigo real? Porque a Bíblia está cheia de alertas sobre o diabo, sobre o inimigo. Exato. É aí que entra o outro conceito que você mencionou, a tal da influência. É exatamente aí. Se a possessão está fora de questão para o crente, a influência se torna o verdadeiro campo de batalha. A fonte descreve a conversão assim, como uma troca de cidadania. Gosto dessa analogia. Você deixa o reino das trevas e passa a ter um passaporte celestial. Mas ter esse passaporte não te impede de ser abordado por agentes do reino antigo, digamos assim. Certo. A influência é essa abordagem. Não é uma tomada de controle, mas um sussurro no ouvido, uma sugestão, um jeito de explorar uma fraqueza que já existe. E para ilustrar isso, a fonte usa um exemplo que é, honestamente, de arrepiar. O do apóstolo Pedro. Sim, é um exemplo muito forte. Logo depois de ele fazer aquela declaração, "Tu és o Cristo", ele ouve Jesus falar sobre a própria morte. E, num impulso, repreende Jesus. E a resposta de Cristo é uma das mais duras de todo o Evangelho. "Para trás de mim, Satanás." Como pode alguém estar tão perto de Deus e, no momento seguinte, tão vulnerável? A fonte explora exatamente isso. E esse é um dos alertas centrais do material. A vulnerabilidade, segundo o autor, não vem da distância de Deus, mas de um ponto cego. Um ponto cego. No caso de Pedro, foi o amor genuíno dele por Jesus, mas misturado com o entendimento puramente humano do que o Messias deveria ser. Ele não conseguia aceitar a ideia de um Messias que sofre. E foi nessa brecha. Foi nessa mistura de boa intenção com teologia errada que a influência maligna achou o espaço perfeito para agir. Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas que ele estava sendo um porta-voz das intenções de Satanás naquele momento. Que era impedir o plano da cruz. Exatamente. Impedir o plano. É uma distinção muito sutil, mas, nossa, muito poderosa. Não é sobre o caráter de Pedro, mas sobre o que ele permitiu que influenciasse naquele instante. E a fonte traz outra história que leva isso a um extremo ainda mais trágico, que é a de Ananias e Safira, em Atos. Sim, essa história é usada como um caso de estudo de como a influência opera na prática.
Eles venderam uma propriedade e iam doar o dinheiro. Um ato nobre. Parecia nobre, pelo menos. Parecia, mas eles mentiram sobre o valor para receberem mais honra do que mereciam. O ponto que a fonte destaca, assim, com caneta marca-texto, é a pergunta de Pedro a Ananias. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? O foco está no permitiu. Todo o peso está aí. Ou seja, não foi uma invasão à força, uma possessão. Foi uma porta que eles mesmos abriram. E a fonte argumenta que o que abriu essa porta foi algo muito humano. A vontade de parecer mais espiritual do que se é. A vaidade religiosa. Exatamente, o desejo por status, por reconhecimento dentro da comunidade. Essa foi a rachadura no caráter deles. A fonte argumenta que essa é a principal tática da influência maligna. Ela não precisa arrombar a porta. Ela procura as rachaduras que nós mesmos criamos com orgulho, ganância, inveja e as explora. E o resultado foi fatal. Fatal. Ananias e Safira não foram possuídos, mas foram tão profundamente influenciados que mentiram para o Espírito Santo. Isso mostra a gravidade que a influência pode alcançar. Certo. Então, se a ameaça não é ser propriedade do mal, mas sim ser influenciado por ele, a coisa fica mais sutil, mais complicada. Fico pensando como alguém saberia que está sob esse tipo de ataque e não, sei lá, apenas tendo um dia ruim ou lidando com um problema pessoal. A fonte chega a dar alguma pista sobre isso? Dá sim, mas com muito cuidado. O autor lista alguns possíveis sinais, coisas como mudanças bruscas e inexplicáveis de personalidade, uma agressividade fora do comum, que pode se voltar até contra animais. Nossa. Um aumento repentino no uso de linguagem chula, palavrões, automutilação ou uma apatia profunda com a própria higiene. Mas essa lista é bem complicada, não é? A própria fonte deve admitir que um psiquiatra veria aí um quadro claro de depressão severa ou talvez um transtorno de personalidade, esquizofrenia. Como o material lida com essa sobreposição? Ele não nega a realidade psicológica. E isso é crucial para a gente entender a perspectiva dele. A fonte reconhece abertamente que um profissional de saúde mental daria outros diagnósticos para os mesmos sintomas. Ok. A visão do autor é que as duas coisas podem coexistir. Ele até usa uma gíria, sossega-leão, para falar de um tranquilizante. Um calmante. Isso. E o ponto dele é o seguinte: o remédio pode acalmar a manifestação física, o corpo, mas a causa espiritual, segundo ele, permaneceria intocada. É uma visão que não busca integrar, mas que separa as duas esferas, o que é um ponto teológico bem específico e para muitos controverso. Entendi. Ele não diz para não procurar um médico. Não, de forma alguma. Mas diz que a solução espiritual é distinta da solução médica. E essa separação de esferas fica ainda mais complexa, num caso que a fonte apresenta que eu achei, assim, de arrepiar. A história de uma profetisa, uma mulher muito respeitada na comunidade. Essa história é o clímax do argumento sobre o engano. Era uma mulher vista como um pilar espiritual na igreja. As profecias dela se cumpriam, as pessoas se sentiam abençoadas. Ninguém desconfiava de nada. Ninguém, absolutamente ninguém. O problema, como se descobriu depois, é que a fonte do poder dela não era divina. Ela tinha um pacto secreto com uma entidade maligna para obter fama e reconhecimento. Que loucura! E como algo assim pode se manter escondido por tanto tempo? Como ninguém percebeu? Esse é o ponto central do autor, o engano perfeito. Ela operava com um poder espiritual real. Então, os frutos externos pareciam bons. As pessoas viam o resultado e não questionavam a origem. E o que a desmascarou? Não foi um ato de heroísmo de outra pessoa. Foi o peso do próprio pacto. A fonte descreve que ela caiu numa depressão profunda, avassaladora, que, na visão do autor, era a consequência espiritual de viver essa vida dupla. Foi no fundo do poço, em desespero, que ela confessou tudo. Puxa vida, e isso reforça o argumento da fonte de que o alvo não são apenas os que estão à margem. Exatamente.
O autor argumenta que, estrategicamente, o diabo tem um interesse especial em pessoas de influência dentro da igreja. Pastores, líderes, músicos, pessoas tidas como modelos de fé. Faz sentido, estrategicamente falando. A lógica é simples e brutal. Corromper um líder causa um dano em cascata. Abala a fé de centenas, destrói a confiança na comunidade. É um ataque muito mais eficiente do que derrubar alguém que já está cambaleando. Ok. Se a influência é tão sutil, tão perigosa, e pode atingir até os mais respeitados, qual a saída? Qual é a solução que a fonte propõe? Imagino que não seja algo tão simples quanto gritar "sai" para o problema. De forma alguma. Na verdade, a fonte faz uma crítica muito dura ao que ela chama de exorcismo sem evangelismo. O que seria isso? Para ilustrar o perigo, o autor usa a parábola de Jesus sobre a casa vazia. Na história, um espírito imundo é expulso de uma pessoa, a casa, que é a vida da pessoa, fica limpa, varrida, arrumada. Parece bom. Só que ela continua vazia, o espírito então volta e, ao ver o espaço desocupado, vai e busca outros 7 espíritos piores que ele para morarem ali. O estado final da pessoa fica muito pior que o inicial. Entendi. Então, para a fonte, a libertação é como um projeto de reforma. Não adianta só tirar o entulho e deixar a casa vazia. Exato. É preciso mobiliar, decorar, ocupar o espaço com algo novo e melhor. Perfeita analogia. A crítica da fonte é que expulsar o mal sem preencher o espaço com o Espírito Santo, através de uma conversão genuína, de um relacionamento com Deus, é como deixar a porta da frente escancarada para uma invasão ainda pior. Certo. Por isso, a solução definitiva que ela apresenta não é um evento, mas um processo. A base é aquela passagem famosa: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A libertação vem do preenchimento da vida com a verdade do Evangelho. É um processo contínuo de santificação. E como se faz isso na prática? Qual seria o mecanismo de defesa diário? O principal mecanismo citado é a passagem de Tiago 4.7. "Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Ok. A fonte interpreta isso de uma forma muito prática. Sujeitar-se a Deus significa obediência ativa à sua palavra. Resistir ao diabo não é uma batalha de gritos, é a consequência natural dessa submissão. A obediência a Deus é, em si, a forma mais poderosa de resistência ao mal, é fechar as brechas. E a fonte menciona diferentes níveis de dificuldade nessa batalha? Ou é tudo a mesma coisa? Não, ela faz uma distinção interessante aí. Citando Jesus, o autor fala que existem diferentes castas, ou digamos, níveis de entidades espirituais. A menção de que algumas só saem com jejum e oração. Sugere que a batalha espiritual não é uniforme. Alguns desafios são mais superficiais, outros são mais entrincheirados e exigem um nível de consagração e dedicação espiritual muito mais profundo para serem vencidos. Ok. Vamos organizar as ideias, então. O que fica claro na análise desse material é: uma tensão constante. Por um lado, o cristão tem uma segurança fundamental. Ele é morada do Espírito Santo, não pode ser propriedade do mal. Certo? Por outro, a vida continua sendo uma batalha espiritual e a vulnerabilidade à influência é constante e real. Sempre presente. As brechas são abertas por nós mesmos, por pecados, orgulho e desobediência. E a defesa, portanto, não é um ritual isolado, mas uma vida de contínua submissão e preenchimento pela presença de Deus. Exato. E para fechar, a fonte deixa uma analogia final, que é bastante provocativa e que serve para a gente refletir. Manda. O material compara as pessoas à cera e ao barro, diante do sol. O mesmo sol, que aqui representa a presença de Deus, a sua verdade, tem efeitos opostos nos dois materiais. Certo. Ele derrete a cera, que seriam os corações receptivos, humildes, quebrantados. Mas o mesmo sol endurece o barro, que seriam os corações resistentes, orgulhosos, que se fecham. Nossa, que imagem forte. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar.